Acaso sou eu o mar, ou um monstro das profundezas, para que me cerques com guardas? Livro de Jó, capítulo 7, versículo 12. A alma dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes. Jó 26, 5. Também te direi os nomes dos anjos de Arro que nos são contrários. Um deles chama-se Mermeote, que é o que domina as tempestades. Meus satélites o conjuram, e ele lhes dá permissão para que habitem onde queiram, mas ao voltar se incendeiam. Há outros 50 anjos que têm debaixo do seu poder o raio. Quando algum espírito dentre os nossos quiser sair pelo mar ou pela terra, esses anjos desferem contra ele uma descarga de pedra. Com isso, ateiam fogo e fazem fender as rochas e as árvores. E quando conseguem dar conosco, nos perseguem, obedecendo ao mandamento daquele a quem servem. Graças a esse mandato, tu podes exercer poder sobre mim, pelo que me vejo obrigado, muito a meu pesar, a revelar-te o segredo e as coisas que não pensava dizer-te. Evangelho de Bartolomeu, capítulo 1, versículo 11. Irmão Lameque, nós tivemos nos últimos dias, né, nesse início de janeiro de 2010, uma série de terremotos na costa leste da América do Sul, né, com o Oceano Atlântico. No Rio Grande do Norte, aquele da catástrofe no Haiti, um outro na Venezuela, agora vários de volta no Haiti. O que o irmão acha desses eventos que estão tirando o sossego da América do Sul, da América Latina, principalmente do Caribe? Duas coisas. Uma coisa importante é que, como fala os Maia em 2012, ia ter mudança no campo magnético da Terra relativo à tempestade solar e a outros fenômenos do cosmos. E isso provoca terremotos, vulcões e tudo mais. Portanto, 2012 está acontecendo agora já, não vai ser 2012. Já começou a acontecer já, essa mudança magnética. E por que essa mudança? Eu estava na minha casa quando vi uma nave de anjos, soltou um raio, uma espécie de uma arma. Ela penetrou por uma espécie de um buraco azul que tem ali, não tem um buraco azul ali? Tem um buraco azul que tem ali nas Antilhas ali, perto do Haiti, de Cuba. Pelo buraco azul e foi lá embaixo. Ele tem uma fossa submarina. Gigantesca ali. É. Lá embaixo tinha perto de uma cidade. Fica embaixo do mar, mas embaixo da costa ali, intraterrena. Essa cidade de Almarã era poderosa. Eles estavam preparando alguma coisa para 2012, para o controle mundial. Preparando alguma coisa. E essa nave de anjos pegou, soltou um raio e destruiu a cidade. Na hora que foi destruída, as placas se chocaram através de uma grande força magnética e houve uma grande destruição. E essa destruição, pelo impacto, ela foi refletida no Haiti, que é a região mais próxima ali, né? Onde deu um grande terremoto que matou, infelizmente, muitas pessoas, milhares de pessoas. Acho que passou 200 mil, acho. Foi a maior catástrofe até agora, né? 2010. Portanto, como eu falei, foram os anjos que fizeram esse ataque. Os anjos não queriam matar pessoas inocentes, civil. Foi uma guerra contra os Amarã. Só que daí reflete na Terra, no campo magnético, acontecendo esse tipo de coisa. Os anjos não pensam em matar inocente. Muitos acusam o Haiti porque eles são isso, são aquilo, são voodoo. Nós temos que orar por eles, não acusar. Orar para Deus abençoar eles, para Deus libertar. Portanto, os anjos não queriam atingir o Haiti, mas sim atingir os Amarã que estão lá embaixo. Eles estão preparando alguma coisa para 2012 aí. Quando fala 2012, o de hora ninguém sabe. É que eles estão jogando isso no ar porque eles querem controlar em 2012, o governo mundial. Mas Deus vai permitir na hora certa só. Não no dia que eles querem, quando Deus quiser. Porque tem os anjos para impedir que eles dominem tudo, antes do tempo, ou que façam o que eles querem. Portanto, eu vi claramente, quando esse raio penetrou pela terra, né?
pro buraco azul ali, dentro do mar, foi indo, entrou dentro do oceano, entrou na costa terrestre, atingiu a cidade lá embaixo. Foi a grande destruição lá de Amarã. Não sei quantos Amarã que foram destruídos, só sei que o impacto sobre o Haiti foi terrível. Isso que eu tenho a falar, irmão, sobre esse terremoto. No vídeo passado, nosso primeiro vídeo sobre a terceira cabeça do Apocalipse, os Almarãs, nós falamos um pouco de suas origens, como vieram para a Terra, descobrimos que são descendentes do povo de Lúcifer, os venusianos, e um pouco do passado deles no período Atlante, seu contato com os Almarãs, seu contato com os Aimarás e os Aimorés, sua cidade submarina e um pouco do objetivo deles aqui na Terra, com os humanos. Hoje, o assunto vai continuar e se aprofundar. Também vou mostrar para vocês o relato de um dos meus inscritos aqui do canal. Acredito que alguns já tenham visto aí nos comentários do último vídeo sobre como Iarro mostrou a esposa dele em sonhos os Almarãs. Sim, eles são reais. Muitos eleitos já estão em confrontos espirituais, em planos da alma quando dormimos e no plano astral, quando saímos do corpo, quando dormimos. A alguns é dado se lembrar destes sonhos, a outros não. Só Iarro sabe o porquê. Mas assim como muitos que eles abduzem para fazer experimentos genéticos, inserir um híbrido ou qualquer outro objetivo, eles apagam esta memória da pessoa. Assim também as experiências que vivemos fora do corpo, quando dormimos, não nos lembramos, com exceção de algumas pessoas que acabam se lembrando dos seus sonhos e das revelações que vêm com eles, como é o caso da esposa deste irmão, que relatou o fato de ter estado de frente com um Amarã. Quer saber deste relato na íntegra? 2 minutinhos e já retornaremos com este fato e com o restante do estudo. Quando aprisco eu deixei. Sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. Sempre que eu achei que ia desmoronar, e a rocha veio me ajudar. Ele veio me ajudar. Existe salvação fora da religião, Yahushua. Nome de Yahweh mudou tudo em mim, muito mais do que sonhei. Cantar é uma das formas que eu encontrei pra poder agradecer.
quando o rei Atlan governava tudo o que existia. Quando os reinos de Atlântida eram um só. Foi uma época de grande prosperidade e muitos avanços tecnológicos. Nós desvendamos o segredo da energia ilimitada numa época em que o resto do mundo ainda pensava que a Terra era plana. Mas então ficamos muito ambiciosos, ávidos pelo poder. O oceano nos engoliu e Atlântida afundou. Mas o mesmo poder que destruiu nossa civilização também abriu o caminho para o futuro. Nos deu a habilidade de respirar debaixo d'água. E assim, evoluímos. Mas alguns regrediram, se tornaram selvagens. E o rei viveu o resto dos seus dias em um exílio autoimposto. Nem ele, nem o tridente foram vistos outra vez. Uma de nossas equipes arqueológicas encontrou isso há alguns meses. É um registro antigo, da época da primeira dinastia. Eu acredito que contenha a última mensagem de Atlan para o seu povo e também o paradeiro do tridente sagrado. E o que diz aí? Não sabemos. A tecnologia é bem antiga. Os símbolos do reino desertor estão marcados no cilindro. Vocês precisam levá-lo e ouvir a mensagem. A pista do local de descanso final de Atlan está aqui dentro. Defesa de edifício. Você está preso por entrada ilegal. Não. Você não pode ser visto aqui. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, e também reunirei todas as nações, e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas pleitearei por causa do meu povo e minha herança e Achorum Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho, para que pudessem bebê-lo. E também, que tendes vós comigo, ó Tiro e Sidom? E todos os termos da Palestina irão dar-me recompensa? Pois, se me recompensas assim, com agilidade e rapidez retornarei a vossa recompensa sobre a vossa cabeça. Porque levastes a minha prata e o meu ouro, e pusestes nos vossos templos as minhas coisas desejáveis e formosas. Os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém também vendestes aos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os retirarei do lugar para onde os vendestes, e retornarei a vossa recompensa sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, e eles os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque Iarro disse: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, acordai os homens poderosos, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices, que o fraco diga: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os pagãos em redor, e reuni-vos, fazei descer ali os seus fortes. Despertem-se os pagãos e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os pagãos em redor. Lançai a foice, porquanto a seara já está madura. Vinde, descei, porque o lagar está cheio,
e os vasos dos lagares transbordam, pois a sua maldade é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia de Arro está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas retirarão o seu brilho. E Arro também rugirá de Sião, e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas Yarro será a esperança do seu povo, e a força dos filhos de Ashurum e Israel. E vós sabereis que eu sou Yarro, vosso Criador, que habito em Sião, o meu santo monte. Então Jerusalém será santa, e estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes derramarão vinho novo, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e uma fonte sairá da casa de Arro, e arregará o vale de Sitim. O Egito será uma desolação, e Edom será um deserto assolado, por causa da violência contra os filhos de Judá, porque derramaram sangue inocente em sua terra. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração, porquanto purificarei o sangue daqueles que eu não tinha purificado, porque Yarro habita em Sião. Joel, capítulo 3. Olá, queridos, olá, amados. Estamos de volta com o segundo vídeo sobre a terceira cabeça da besta, os Almarães, dando continuidade aí à série que nós estamos falando. E nós vamos aí agora estar mostrando para vocês, antes de dar continuidade, o relato do irmão que fez um comentário, um inscrito do canal que fez um comentário no meu último vídeo a respeito do sonho que a esposa dele teve a respeito dos Almarães. Então, antes de darmos continuidade, depois de todas as coisas que eu mostrei para vocês no início desse vídeo, estou aqui agregando mais uma informação, mais uma prova da existência desses seres. Então, eu vou estar aqui relatando aqui o sonho da esposa desse irmão e o comentário que ele fez no meu canal, tá bom? Sonho de minha esposa ontem. Numa manhã, ela disse que começou a ver pessoas, pelo menos pareciam. Andavam em skates voadores, invadindo a cidade pelo mar. Eles conseguiam entrar em qualquer lugar, sem esforço. Conseguiam abrir portas e janelas, por fora e sem percebermos, até que ela se depara com um dentro do galinheiro, observando as galinhas, mas conseguiu fugir. Outra vez, ela acordou e tinha um garoto dentro do quarto da nossa bebê, a observá-lo. Olha isso, ele estava observando a bebê do irmão. Isso é muito perigoso, mas Yarro é com eles. Yarro guardará a vida desse casal, a vida do filho, do bebê desse casal, em nome de Yahushua. Outra vez ela acordou e tinha um garoto dentro do quarto da nossa bebê, a observá-la. No sonho, minha esposa disse que conseguimos pegá-lo. Perguntávamos de onde eles vinham e o que queriam, e eles não falavam nada, mas num descuido ele escapa e sumiu. Ela fala que no sonho a presença deles começavam a fazer as pessoas a se comportarem de maneira estranha e tudo mudava na cidade. Irmãos, esse foi um relato que um dos inscritos do meu canal comentou sobre o sonho e as experiências que ele e a esposa tiveram com relação a esses seres. E muito me interessou o fato de
dizer que eles saíam do mar em skates voadores. Isso mostra que o egrégora de Leviatã, que são os almarães, né? Egrégora é um conjunto de seres, um conjunto de força que representam uma força, né? É real. E muitos dos eleitos já estão em combates espirituais através de sonhos, projeções da alma, né? No mundo astral, no mundo mental, e no plano das almas, com estes seres. Muitos dos eleitos se lembram, outros não, como eu relatei no início do vídeo. Então, isso prova que realmente isso está acontecendo e não adianta a gente fechar os olhos. Nós precisamos nos preparar, buscar Yahweh e Yahushua, porque logo, logo, ele vai dizer: diga ao fraco, eu sou forte. E cada um vai ter que se preparar. E Yahweh irá nos preparar para essa guerra. Hoje, se você sofre perseguição mental na família, seja em qualquer tipo de opressão financeira na família, qualquer uma dessas coisas que tentam te oprimir, te fazer parar, saiba que existem esses seres que nos cercam de forma mental, tentam nos cansar, tentam cansar o nosso físico, porque a nossa alma é forte. Porque em verdade, como disse o apóstolo Paulo, o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Então eles tentam nos cansar, nos decepcionar, nos fazer desistir, nos fazer achar que o Criador não está conosco, que ele nos abandonou. Mas passe por todas as suas provas, por todas as suas lutas e continue fiel a Yahweh. E ele no espiritual, ele vai te revestir de toda a armadura. E no físico, você também vai resistir. Então, nós vemos que no livro de Joel está relatando que nos últimos dias ele daria sonhos, visões para os seus eleitos e que ele estaria mostrando coisas que o ouvido não viu e o olho não viu e o ouvido não ouviu. Estaria mostrando coisas no céu e na terra, revelando aqueles que buscassem, aqueles que tivessem sede de conhecer, de sair dessa matrix, de sair da comodidade geral, da letargia que esse mundo vive em busca de tantas coisas, e esquecendo o principal, que é Sião. Mas Yahweh levantou um decreto, também nesse livro de Joel, contra esses seres. E vocês viram lá na minha narração do capítulo 3 de Joel, que Tiro e Sidom fizeram do povo de Judá e de Jerusalém escravos e os venderam como se fosse por uma meretriz. Mas que quando Yahweh virasse o cativeiro do seu povo, os filhos deles, hoje eu entendo essa passagem, amados, os seus filhos vão ser nossos escravos. São os híbridos que eles fizeram, das pessoas que eles raptaram, das pessoas que eles fizeram transmigração de alma e de tudo que eles fizeram com o ser humano, de todos os inocentes que eles derramaram sangue. Os filhos deles vão pagar mais uma vez, assim como no tempo do dilúvio eles viram os filhos deles perecerem. Eles vão ver os filhos deles serem nossos escravos, assim como eles fizeram com o povo de Israel, porque Yahweh falou que ele vai dar retribuição. Por isso que a vingança pertence a Yahweh, a justiça pertence a Yahweh. Espera, pois, em Yahweh, e ele satisfará o desejo do teu coração. E ele vai purificar o sangue daqueles a quem ele não tinha purificado. Louvado seja Yahweh, louvado seja Yahushua. Então, vamos dar continuidade, que tem muita coisa para falar. Talvez ainda tenha uma terceira parte desse projeto. Então vamos começar, vamos entender aí qual o objetivo deles conosco e com o povo da terra, os descendentes dos venusianos, os almarães, parte 2.
o objetivo do rapto de seres humanos. Incapazes de se reproduzirem e conhecendo a técnica de transmigração, passaram a raptar seres humanos para continuarem vivendo. Põe em prática seu audacioso plano de liberdade da alma, mediante o uso de projeções virtuais e sensações de enlevo aos raptados, conseguindo convencê-los. Uma vez aceita a transmigração, ou seja, a morte da consciência no plano físico, o indivíduo, homem ou mulher, é colocado na posição deitado ao lado do almarã em estágio terminal de vida, e efetuada a troca, a alma ou consciência do almarã passa a manifestar-se no corpo do terráqueo, enquanto seu cadáver é depositado em câmeras especiais, na esperança de que no futuro sejam desenvolvidas técnicas capazes de revitalizar suas células e reativar sua energia vital. O elemento transmigrado inicia então a fase de aprendizado, que engloba todos os aspectos do cotidiano do homem na Terra. Em média, são 20 anos de preparação até estarem aptos à vida na superfície do planeta. Olha isso, depois de eles serem transmigrados para o corpo daquele ser humano, eles ainda ficam, muitos deles em média, 20 anos de preparação para estarem aptos à vida na superfície do planeta. Aprendem vários idiomas, recebem nome e documentos novos com o auxílio dos que já se encontram infiltrados entre a população em todas as nações, geralmente ocupando cargos importantes como Como estratégia para impedir a identificação do elemento pela aparência, se a nacionalidade do infeliz era alemã, por exemplo, ele vai passar a ser um cidadão norte-americano. Olha isso. Na década de 70, pretendiam infiltrar 20 mil almarãs transmigrados em corpos humanos até o ano 2000. Pretendem viver e reproduzir-se em nossa sociedade, e sua principal missão é apregoar a nova religião, cujos pontos básicos são a evolução do homem até chegar a ser Deus, culto à natureza, astros e estrelas, elevação espiritual pelo esvaziamento mental e meditação, modificações no modelo familiar atual e etc. Algumas dessas coisas te soam familiares? Ou você já viu em algum lugar esses tipos de dogmas serem apregoados? Vou repetir. Ou alguma religião, ou algumas religiões ou segmentos disfarçados, religiões disfarçadas de outros tipos de segmentos, pregando a evolução do homem até chegar a ser Deus, o eu superior, o eu maior, o eu vencedor, né? Culto à natureza, astros e estrelas, elevação espiritual pelo esvaziamento mental, modificações no modelo familiar atual. Você já ouviu esse tipo de pregação em algum lugar? Você já viu pessoas de grande influência na mídia, na televisão, nas redes sociais, que conseguem alcançar aí um grande público, um grande influenciador de massas, pregando esses tipos de coisas e levantando multidões, escrevendo livros, ensinamentos, e-books, tendo canal no YouTube até, pode ser. Outros podem estar por trás de outras grandes religiões e segmentos que vêm de dentro dessas religiões. Você já viu alguma coisa assim parecida? Algo te soou meio familiar? Então, quando você ouvir novamente esse tipo de coisa,
Levanta suas anteninhas, né, no modo de falar, né? Levante as suas orelhas, fique bem ligado e bem esperto, porque são ensinamentos de entrantes almarães e de outros que fazem parte da Fraternidade Branca, espalhando esse tipo de ensinamento por tudo que é lugar, tá ok? Fique esperto aí com esse tipo de ensinamento. Lei da atração, né? Esse tipo de coisa. Então, continuando. Falam de um cataclismo que está prestes a acontecer, porque eles sabem, conhecem as escrituras, e eles sabem que o tempo deles está acabando, de arrebanhar o máximo de gente que eles puderem e de fazer aquilo que está no intento deles. Eles sabem que o grande terremoto é iminente, a inversão do polo magnético, que vai causar aí o grande terremoto que Yarrow vai trazer. E como eles sabem, e sabem muito bem disso, porque eles conhecem as escrituras, tanto que eles as usam para manipular a maioria dessas religiões aí, e então eles estão sempre falando de um cataclismo que está prestes a ocorrer devido a mudanças na posição do eixo terrestre, que terá como consequência a elevação significativa do nível do mar nos continentes banhados pelo Oceano Atlântico, com a destruição de centenas de cidades litorâneas e inundação de regiões de baixa altitude. Por outro lado, as águas abaixariam no Oceano Pacífico, descobrindo grandes extensões de terra. Seus adeptos procuram se estabelecer em planaltos e lugares místicos, onde afirmam haver emanações de energias cósmicas e telúricas. Existe uma terceira cidade perto do atol de Palmyra, no Oceano Pacífico, e como o mar vai baixar nesta região, esta cidade ficará descoberta e será importante no controle do mundo quando Maitreya estiver no poder global por 7 anos. Os almarães em nosso meio. Os almarães estão em toda parte, infiltrados em pontos chaves do planeta. Eles são a besta do abismo, a besta dos mares. Por isso precisam se espalhar pelo mundo para estarem na posição certa quando o Dajjal ou o Anticristo governar o mundo. Um deles pode estar perto de você. Veja como identificar um almarã. Fala fluentemente quase todos os idiomas dos povos da Terra. Capacidade intelectual admirável, muito acima do homem terreno. Se expressa de forma lenta e metódica. Em alguns casos, seu olhar é sem expressão, parecendo robotizados. O cidadão sul-americano Michael Henry Dupont, raptado junto a outras 30 pessoas, no início dos anos 70, num voo turístico com destino às Bahamas, conseguiu a mais fantástica e milagrosa fuga de todos os tempos, escapar astuciosamente do controle almarã. Publicou um livro intitulado Como Escapei do Triângulo das Bermudas, com o intuito de alterar as nações, com o intuito de alertar as nações quanto aos planos dos invasores. Mesmo antes da publicação do livro, o fugitivo passou a ser caçado de tal forma pelos raptores a ponto de não mais visitar seus familiares e não ter endereço fixo, estando constantemente em fuga. Hoje, seu paradeiro é desconhecido. Já estamos no século XXI e, curiosamente, na última década, os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas praticamente deixaram de ocorrer. Lembra dos primeiros vídeos sobre os almarães que eu disse que nós íamos descobrir o porquê de uma hora para outra os desaparecimentos na região diminuíram?
ou deixaram de acontecer, sendo que na década de 60, 70 e 80 era uma coisa apavorante a ponto de se tornar um mistério para teorias de conspiração e outras coisas. Então agora nós vamos saber o porquê que agora, no século XXI, os desaparecimentos estranhamente deixaram de acontecer, deixaram de ocorrer. Vamos ver o que está acontecendo. O que está acontecendo lá embaixo? Há um pacto entre os governantes terrenos e os almarães, porque na certa eles viram que tantos desaparecimentos de navios, aviões, tanta coisa, tanto mistério ao redor do Triângulo das Bermudas estava levantando muita suspeita e os governantes já não estavam mais sabendo, provavelmente aqui nas minhas conjecturas, o que mais falar para encobrir a ação dos almarães. Então, eles fizeram um acordo, um pacto entre os governantes terrenos e os almarães. Por isso, eles estão usando outras técnicas atualmente, e entre elas a clonagem, os transgênicos e os chemtrails, a fim de tornar a espécie humana mais maleável à possessão almarã. Então, olha, eles estão modificando o DNA das massas. Você já ouviu nas teorias de conspiração, os chemtrails? Você já ouviu falar de clonagem, de alimentos transgênicos? E nunca te falaram que era para redução da população, né? Muitas pessoas aí no YouTube chegaram a dizer que era para redução da população, mas na verdade eles querem tornar a espécie humana mais maleável à possessão. Mais maleável à possessão almarã. Eles descobriram que é mais fácil invadir a Terra espiritualmente e possuir o corpo das pessoas do que raptá-las para o interior da cidade submarina. Olha que legal que eles descobriram, né? Na verdade, eles já sabiam disso no passado, mas isso só se tornou possível agora, com a convivência de certos governos ligados a ordens ocultas, ou melhor, com a conivência de certos governos ligados às ordens ocultas. E aí aqui ele vai trazer uma citação de Ezequiel 27, versículo 27 e 28. As tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros e os teus pilotos, os calafetes, os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados, juntamente com toda a multidão do povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares, no dia da tua ruína, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, no trono de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas no teu coração, como se fora o coração de Deus. E ainda, vem com as teorias, com as pregações deles para a Terra de que o homem pode evoluir até chegar a ser um Deus, Então, amados, eles fazem esses tipos de coisa, os desaparecimentos, os incidentes de desaparecimento de navios, aviões e tudo aquilo que foi motivo de fazer do Triângulo das Bermudas um motivo de mistério para tantos sites, canais e blogs de conspiração, eram os almarães, são os almarães, e hoje os desaparecimentos naquela região, bem como o esforço dos mesmos blogueiros de descredibilizar todo o mistério que cerca aquela região, e hoje muitos falam que o índice de desaparecimentos diminuiu e que não tem mais esse tipo de coisa no Triângulo das Bermudas, é porque os almarães fizeram um pacto com os governantes da Terra. Eles agora não mais raptam as pessoas dentro desses lugares, eles raptam as pessoas no plano astral, pelas abduções com as naves, através dos Greys. E
também de forma mental e espiritual. Eles estão trazendo transgênicos, chemtrails e quem sabe até essas picadinhas aí que tem deixado o corpo das pessoas metalizado, para que a gente se torne, que a gente fique mais maleável aos campos magnéticos de controle deles e para facilitar, deixar a espécie humana mais maleável à possessão ao Marã, porque eles viram que é mais fácil invadir a Terra espiritualmente e possuir o corpo das pessoas do que raptá-las para o interior das suas cidades submarinas. Então, amados, é muito grave. Nós citamos aqui Ezequiel 27, versículo 27 e 28, citando aqui algumas coisas que estão relacionadas a eles. Nós vimos aí o quão grave é. Ainda temos muito mais coisas para falar, né? Talvez essa série sobre os almarães, porque eu vou ler tudo o que eu achar importante desse livro, eu vou colocar em vídeos aqui para vocês. Talvez aí dê até mais de 3 vídeos para a gente passar para a quarta cabeça da besta, que são os Greys. Vai ter muita coisa para falar dos Greys, que são aliados dos almarães, que são aliados de todos os outros, das outras cabeças que fazem parte da Fraternidade Branca. E tem muita coisa para falar. E como eu não quero deixar esse vídeo muito longo, então realmente vamos ter aí várias partes, porque o vídeo muito longo ele me dá mais trabalho para upar, para fazer download e também para colocar no YouTube, porque demora muito para subir. Então eu vou dividir em pequenas partes tudo aquilo que eu achar importante desse livro, tá? Almarães, o rapto de seres humanos. E hoje essas informações que eu tenho para trazer para vocês. Em breve sai a parte 3 com a continuação e com a continuação desse capítulo e com os próximos que eu achar importante vocês saberem, que eu achar relevante. Se preparem, fiquem firmes, deixe Arro e Arroxo guiar a tua vida. Se vocês virem em algum lugar alguma dessas filosofias e características, né, desses entrantes almarães, se vocês forem atacados espiritualmente, em sonho, em projeção astral, plano das almas aí, quando a gente sai do corpo quando dorme, e se revistam, peça a Arroxo a armadura, a proteção, se veja como um guerreiro de Arro e jamais tenha medo, porque maior é Iarro, que está conosco, do que aqueles que estão no mundo, no mar, na terra ou debaixo da terra. Iarro esteja com cada um de vocês. E até o próximo vídeo. ¿Qué es esto? Tiene muchos nombres. Requenequis, Resel, Néctar. Hay varios niveles de utilidad y calidad, pero esta es la más pura y más valiosa solución fabricada por la casa Brasax. Calix salió de una bañera. La verdad dudo que mi hermana le explicara lo que es o de dónde proviene. Se fabrica de personas. Cada unidad se refina de aproximadamente 100 seres humanos. Su planeta es una granja, Júpiter. Hay miles de planetas como el suyo, sembrados por familias como la mía, para surtir una siempre creciente demanda de más tiempo. Dices que mataste a 100 personas para hacer esto. Yo no, pero... sí. Alguien más lo hizo. Así como se mata una cabeza de ganado.